Uma festa muito louca, hein, mano? Nem sei se a festa aconteceu. Vocês viram que a confusão do caramba aí por conta desse anúncio da festa do Paulo Matias no ano passado, né? Vocês viram todo o rolo que deu. Não poderia imaginar, coitado do Paulo. Por causa de uma festa de aniversário, ia sair tanta coisa de lá de dentro que nem mesmo ele pudesse imaginar que simples grupo no WhatsApp para se combinar uma festa de aniversário ia dar tanta, mas tanta dor de cabeça. Bom, mas enfim, eu não conhecia o Paulo Matias, nunca nem tinha ouvido falar do Paulo. Esse é o menino que dá o cu. Confesso que apesar do Paulo ter um canal até que grande no YouTube, considerando os padrões atuais, onde é bem comum vários influenciadores aí terem 1 milhão, 2 milhões de inscritos, eu não conhecia o Paulo, nunca tinha nem ouvido falar do Paulo Matias. E eu fiquei conhecendo ele justamente quando estourou a treta do negócio do Raluca com o Jean, o Yanni, aquela turma toda lá, justamente porque falaram que o negócio começou no grupo do WhatsApp da festa do Paulo Matias. Eu fui atrás para tentar conhecer, entender quem era o Paulo Matias, saber quem era o bendito do cara que, por fazer um grupo no WhatsApp, conseguiu criar todo esse furacão que passou no YouTube nos últimos meses. Aí eu fui lá no canal do Paulo. Paulo parece ser uma pessoa muito, mas muito gente boa. Só que, sei lá, a sensação que deu é que o Paulo, ele é um cara bem inocente, assim, que ele acaba confiando bastante nas pessoas e ele não vê o lado ruim dos outros. As pessoas demonstram, né, o lado ruim, fazendo as cagadas que fazem. O Paulo, na verdade, ele é pego de calça curta, então ele meio que acaba ficando surpreso. Parece ser aquele cara que vê a bondade, vê o bem em todo mundo, sabe? Todo mundo tem o potencial para ser uma pessoa de bem, para ser uma pessoa gente boa, para ser uma pessoa que vai trazer um pouco de felicidade para dentro do seu coraçãozinho. E na verdade, eu queria saber se essa festa de aniversário aconteceu ou não e quando que vai ser a próxima, porque eu tenho muito, mas muito interesse em estar nessa próxima festa. Brincadeira, Paulo. Bom, mas por que eu tô falando do Paulo, né, galera? Porque, tipo, quando estourou o bagulho do Raluca, todo mundo falava que tinha que se cobrar alguma coisa do Paulo Matias, que o Paulo Matias tinha que se posicionar, porque afinal de contas tudo isso aconteceu no grupo do WhatsApp da festa do Paulo Matias. Só que as pessoas esquecem que às vezes a gente não tem controle sobre o que terceiros estão fazendo. É porque o Paulo me pareceu ser uma pessoa assim que ele tava ali simplesmente querendo organizar algo onde todo mundo fosse se divertir. E agora também com o caso do Crítico, foram falar em relação ao Paulo Matias. O Paulo Matias deveria fazer um vídeo também de retratação, afinal de contas ele divulgou o canal do Crítico. Calma lá, galera, pera, vamos esperar um pouquinho, vamos pensar e separar um pouco as coisas, beleza? Então vamos lá, deixa eu passar a minha visão que eu tenho a respeito de toda essa questão nova aí envolvendo o caso do canal do Crítico com o Paulo Matias, tá? Eu entendo que na época da treta do Abelha com o negócio que deu lá com os canais de opinião que acabaram dando voz ao Guimê pra contar aquela historinha meia boca e mal contada lá a respeito do Abelha, os canais de opinião, beleza, vacilaram mesmo, né, naquele ponto. O Fei vacilou, o Ramsés vacilou um pouco, talvez por conta de terem acreditado no lado do Guimê e terem visto ali a oportunidade de uma pauta de vídeo, não sei dizer. O Crítico até que teve uma análise precisa da situação ali na época, o que fez com que o Paulo Matias desse os parabéns e reconhecesse que a análise foi bem feita. Acho que o Paulo ali, ele se interessou um pouco pela visão que o cara apresentou. Mas como o Paulo poderia adivinhar, se ele não era uma pessoa próxima do canal do Crítico, de que tudo esse monte de baboseira sairia da boca do Crítico, né? Os africanos são mais burros em média do que europeus, autismo é doença, que você pode fazer coisas com mulheres bêbadas porque não é considerado aquilo que você sabe. Eu também disse que eu entendo que no começo o Crítico pode ter confundido as coisas e soltado a primeira apela que soltou lá referente ao autismo doença e tal, porque até mesmo eu disse que eu não sabia, não tinha ciência dessa informação, eu fui pesquisar para poder entender melhor, né? Falei, pô, mas não é doença, é uma síndrome, é um transtorno, então vamos estudar, vamos entender. E foi justamente o que eu falei que faltou pro Crítico nesse caso. Em relação a isso, pessoal, eu acho que a gente tinha que ter cobrado a retratação única e exclusivamente do Crítico, para ele entender que ele teve falas infelizes ali, corrigir, aprender com os próprios erros e falar, pô, vamos corrigir isso aqui
para não dar continuidade, para morrer aqui o assunto e eu não vou mais cometer estes mesmos erros. É por causa de uma palavra que aconteceu tudo isso que aconteceu em relação ao crítico e essas cobranças. Foi uma sequência de coisas, né? Foi uma sequência de frases infelizes que o crítico disse. Aí a pessoa começar a querer manipular narrativas, distorcer coisas, criar falas onde não houveram, negar coisas que foram ditas para justificar alguma coisa e fugir da responsabilidade das coisas que saíram da sua própria boca quando tava batendo no peito e dizendo que tava certo em tudo. E eu já acho que foi burrice demais. Mas um ponto importante, chegar e falar, pô, o Paulo Matias tem que se retratar porque o Paulo Matias divulgou o canal do crítico. Galera, as pessoas erram. O Paulo viu o que aconteceu. O Paulo sabe do que aconteceu. Cara, só queria fazer uma festa de aniversário. Ele não... Aonde que eu acho que o Paulo Matias imaginou que ele montar um grupo no WhatsApp ia dar o rebuliço que deu no caso do Raluca, e aonde ele falar que um cara acertou na análise de uma situação e que o vídeo era bom, ia dar tudo isso daí que deu. Até porque, se as pessoas forem começar a ser cobradas aí por terem dado espaço pro crítico e meio que divulgado ele por conta do que aconteceu, a gente teria que cobrar de muitas outras pessoas. Teria que cobrar da Bianquinha, que quando tava na ascensão da última fase da treta do Raluca aí, o crítico tava quase sempre lá em live com ela, com o pessoal da treta do Raluca, com o Yanni, com o Wagner. Então, tipo, galera, não dá pra terceirizar isso aí. A culpa das frases que foram ditas, das coisas que foram faladas, é única e exclusivamente do crítico. E como o próprio Ramsés apontou no vídeo dele, que ele falou a respeito da situação, quando foi o caso do Abelha, o crítico fez vários questionamentos, falou muita coisa ali, tanto pro Ramsés quanto pro Fê, que era pra ser feito um mínimo de pesquisa sobre o assunto. Só que, pô, quando chegou a vez dele a respeito de um assunto sério, ele não fez, e ele saiu soltando coisas pela boca. Mas aí, a gente pegar os erros do crítico e jogar no colo do Paulo Matias, como se o Paulo Matias fosse o responsável por conta das coisas que o crítico falou, aí, desculpa pessoal, mas nessa não dá pra embarcar com vocês não, porque eu acho que vocês estão forçando demais o negócio. Tudo isso que eu vejo é que o Paulo Matias é apenas um cara que queria fazer uma festa de aniversário, que acabou chamando as pessoas que ele nunca imaginou que daria na merda que deu, mas deu, e que quando ele achou que ele tivesse talvez achado uma pessoa com um pouco de coerência na internet para fazer uma análise fria e calculada a respeito de fatos, e ele resolveu elogiar essa pessoa, mais uma vez ele tomou no cu, gostoso e com força. A gente não tem que ficar querendo criar uma pressão para que o Paulo fale alguma coisa, ou deixe de falar, ou crucifique alguém, ou deixe de crucificar, porque eu vejo que a respeito de tudo isso que aconteceu em relação ao crítico, até mesmo ao caso Raluca, Jean L e o caramba 4 desse pessoal, o Paulo, ele foi uma pessoa que, ao meu ver, ele aprendeu bastante com essa situação, ele soube entender como as coisas funcionaram, ele soube perceber que talvez, só talvez, pela internet a gente não conheça 100% as pessoas, tanto quanto tendo uma certa convivência com elas, e que o tempo, porra, o tempo é foda, né? O tempo realmente acaba mostrando quem são as pessoas de verdade. Bom, mas tudo isso aqui é só a minha opinião, não sei qual é a opinião de vocês, então deixa aí nos comentários. Tamo junto e até um próximo vídeo. Falou!